Amados irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos aqui em mais uma oportunidade para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E o tema sobre o qual eu quero falar a você hoje é um tema muito importante e eu diria que sobretudo neste ano em que nós estamos vivendo, porque a temática que a igreja tem desenvolvido ao longo do ano é a questão de se fazer discípulos, é a feitura de discípulos, então é o ano do discipulado. E o tema desta oportunidade é extremamente alinhado com a temática que nós estamos trabalhando durante este ano na nossa igreja. Hoje eu pretendo falar a vocês sobre a importância do ensino, mas não é falar sobre a importância do ensino apenas de maneira geral, mas eu quero focar sobretudo na importância do ensino cristão. A importância do ensino cristão. Claro, se eu estou falando a respeito de ensino cristão, eu estou falando sobre a necessidade de nós ensinarmos às pessoas quem é Cristo. E para este momento, eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Vamos ao Evangelho de Mateus. Mateus no capítulo de número 28. Em Mateus 28 e 19, a palavra do Senhor diz assim: portanto, ide, ensinai, olha a expressão aqui, ensinai todas as nações, ou seja, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus, antes de ser assunto aos céus, está dando uma ordem aqui, uma ordem para que os seus discípulos, não apenas os 11 que continuavam com ele, mas todos os seus discípulos, todos os seus seguidores, para que eles fizessem discípulos. E esses discípulos deveriam ser batizados. Batizados em nome de quem? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, essa era a missão dos discípulos. Eles tinham que ir e enquanto eles estavam indo, eles precisavam anunciar Jesus Cristo. Anunciar que Jesus Cristo era o reino de Deus entre os homens. Jesus está dizendo a eles que eles deveriam ensinar. Versículo 20. Ensinando as pessoas das nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, a ordem que eu dei para que vocês guardassem as coisas que eu disse que vocês deveriam guardar, as coisas sobre as quais vocês deveriam perseverar, essas informações vocês devem passar para as pessoas, a fim de que elas guardem também esses mandamentos. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse que os discípulos deveriam pregar a sua mensagem, transmitir a verdade do Evangelho para as outras pessoas, que deveriam fazer discípulos, outros discípulos, que deveriam ensinar. O ensino aqui é o ensino de Cristo. E Jesus disse que durante essa prática, os discípulos não estariam sozinhos. Ele, Jesus Cristo, estaria com eles, sempre, até a consumação dos séculos. Jesus está mostrando um princípio aqui. E a primeira coisa, talvez a coisa mais importante que todo professor, discipulador precisa entender, é que há um paradigma, há um modelo a ser seguido. Nós não estamos vivendo e na nossa vida a gente deveria, quem sabe, seguir qualquer modelo ou um modelo qualquer, negativo. O modelo que a gente deve seguir é o próprio Cristo. Ele é o modelo. Ele disse, depois de ter lavado os pés aos seus discípulos,
no capítulo 13 do Evangelho de João, que assim como ele fez, nós deveríamos fazer também. E Jesus ele estava se colocando aqui no capítulo 13 como um paradigma, como um modelo a ser seguido. João capítulo 13, versículo 13 diz assim: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor. E vocês dizem bem, porque de fato eu sou mestre e sou o Senhor. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Porque eu sou o exemplo, né? Para que como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus está se colocando aqui como um modelo. Então, todo cristão deve seguir esse modelo, deve seguir esse padrão. O nosso padrão é Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Não importa o que é que o mundo está dizendo, o que é que a lei está dizendo, o que é que as pessoas estão dizendo. O que nos importa é servir a Cristo, é seguir a Cristo, é ser modelo, ou seguir o modelo que é Cristo, e ser modelo também para o mundo. Sal e luz para esse mundo. É óbvio que quando a gente ensina alguém, quando a gente discipula alguém, nós estamos tentando fazer com que essa pessoa seja parecida com Cristo. Mas esse ato de ensinar não tem a ver simplesmente com chegar e dizer algumas coisas e depois sumir, desaparecer. Não é só isso. John Dewey, que foi um pedagogista norte-americano, disse o seguinte: a educação ou ensino é um processo social, é desenvolvimento. Não é necessariamente ou apenas a preparação para a vida, mas o ensino é a própria vida. Então, a função daquele que ensina é muito grande. A função daquele que ensina é muito importante. E todos nós, enquanto cristãos, devemos ensinar as pessoas que estão no mundo a serem cristãs também. Ser o ensinador, ser um professor, é algo que todos nós devemos desempenhar, uma função que todos nós devemos desempenhar, no sentido de discipular alguém, no sentido de ensinar alguém a seguir este modelo aqui, que é Jesus Cristo. O modelo é Ele. O que é que diz os manuais dos professores, não é? Que é preciso ensinar com dedicação, com amor, com afeto. Os primeiros pais são com certeza, os primeiros professores são com certeza o pai e a mãe. Ao pai e à mãe cabe a educação dos filhos. A educação dos filhos cabe ao pai e cabe à mãe. Então o pai e a mãe são os primeiros professores. Se você tem um filho, se você tem uma filha, ou alguém que é tutorado por você, você precisa entender que essa pessoa precisa ser ensinada a partir dos princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. E aí nos surge a pergunta: como é possível ensinar se nós não sabemos o que ensinar? Para ensinarmos a palavra de Deus, para ensinarmos sobre Cristo, primeiro, obviamente, precisamos conhecer a Ele. Precisamos conhecer a vontade dEle para o mundo. Então você que é pai, você que é mãe, você que tem alguém que você é responsável por essa pessoa, você deve ensiná-la. Ensinar em que momento? Ensinar quando? Vamos aprender uma coisa aqui no Antigo Testamento. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6. Eu quero ler alguns textos aqui com você, textos que falam, obviamente, a respeito do ensino. Né?
Deuteronômio capítulo 6, quinto livro da Bíblia, quinto livro também do Pentateuco, né? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra, a que passais a possuir. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus mandamentos e estatutos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e todos os dias, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardeis, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Olha o versículo 4, aqui começa a parte mais importante para a nossa discussão aqui. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. A primeira coisa que Moisés, usado por Deus, estava transmitindo aos filhos de Deus era que Deus era único. Só tinha um, Ele. Talvez para os dias atuais, essa mensagem, sobretudo para nós que estamos aqui no Brasil, um país predominantemente cristão, cerca de 80% da população é cristã. Talvez isso aqui não seja muito significativo, essa ideia de dizer que só existe um Deus. Mas dentro da cultura em que esse povo vivia, dentro das culturas em que esse povo habitava, a ideia de um Deus único era algo revolucionário. E isso Deus já usava o seu servo Moisés para ratificar, para confirmar e dizer: Deus, o Senhor, é único. Então não há dois deuses, só há um, que é Deus. Esse ensino é importante. É importante que aqueles que têm filho ensinem os seus filhos que Deus é único, um só, que manifesta-se em três pessoas distintas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que os três têm as mesmas características da deidade: a onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, eternidade, enfim, é um só Deus. E olha o mandamento, versículo de número 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder, todo o teu entendimento. Isso aqui tem a ver com sentimento. Você vai amar a Deus com todos os seus sentimentos, com tudo aquilo que há dentro de você. Com todo o seu ser, você amará a Deus. Esse era o mandamento, era o ensino que Moisés estava passando para o povo. Veja a cadeia. Deus passou esse ensino a Moisés. Moisés passou esse ensino aos pais. Os pais passaram esses ensinos aos filhos. Os filhos deveriam passar esses ensinos aos filhos deles. Então, o ensino deve ser em cadeia. E claro, sempre com um paradigma. Deus é único. Talvez seja um pouco mais difícil para alguns pais na atualidade passarem essa mensagem para os seus filhos, ensinarem isso aos seus filhos. Sobretudo porque nós estamos hoje inseridos num mundo que é secular, que tudo que foi secularizado e que a secularização trouxe a relativização de todas as coisas. Então não há um absoluto, não há um modelo, não há um paradigma a ser seguido. No entanto, nós cristãos temos que entender que Deus é o nosso modelo e que Ele deve ser seguido, obedecido sempre.
Devemos passar essas mensagens aos nossos filhos e dizer que os nossos filhos passem aos seus filhos e que digam aos seus filhos que passem aos filhos dos seus filhos, para que a mensagem de amor a Deus, esse ensino, esteja sobre todas as coisas. Versículo 6, capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as intimarás aos teus filhos. Colocarás essa mensagem dentro da mente dos teus filhos. Dela falarás, assentado em tua casa. Olha onde começa o ensino. Assentado na tua casa, né? O ensino começa em casa. É o pai e a mãe que ensina. E o início do ensino é em casa. A formação religiosa dos seus filhos não é de responsabilidade do professor da escola dominical. A formação religiosa dos teus filhos não é de responsabilidade do pastor da igreja. A formação religiosa dos teus filhos é a tua obrigação, é a tua responsabilidade, é na tua casa que o teu filho tem que ser ensinado a respeito do ensino cristão, a respeito do ensino religioso. Ele tem que saber, através da tua boca, quem é Jesus e o que foi que ele fez e o que ele continua a fazer. No livro curso de teologia, o curso básico de teologia da Vida Nova, da autora Madalena de Oliveira Molotchenko, está escrito assim: a educação cristã tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento do indivíduo como um todo e lhe oferecer condições de crescer em sua vida espiritual, no conhecimento de Deus e das Escrituras. Esse crescimento leva em conta o ser humano em seus aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. Nosso maior exemplo de desenvolvimento é o próprio Jesus, pois a Bíblia nos relata quem ele é. Então, qual é a função do educador cristão, do pai que educa o seu filho? Mostrar a ele quem é Jesus. E através disso proporcionar aos seus filhos o desenvolvimento espiritual, conhecimento de Cristo. Então, delas falarás, assentado na tua casa, versículo 7, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por esteiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Literalmente, os hebreus faziam isso. Eles escreviam nos umbrais das portas da sua casa sobre a necessidade de Deus ser amado e sobre o fato de que ele era o único Deus, ou o Deus único. Eles faziam isso aqui. Mas, de maneira figurada, o que é que isso significa para nós? Que nós precisamos instar em ensinar. Não nos cansar de ensinar as pessoas a respeito de quem é Cristo. Então, os pais, você que é pai, você que é mãe, entenda. Você é o primeiro professor, o primeiro educador dos seus filhos. E claro, você é o maior responsável pela educação deles. Isso cabe ao pai e cabe à mãe. Deus levantou professores na escola dominical que ensinam, que auxiliam os pais na educação espiritual, na educação religiosa dos filhos. Deus também levantou o pastor para ensinar aos pais a maneira como devem educar os seus filhos, a fim de que os filhos sejam educados
e sejam educados a educarem também os filhos quando eles os tiverem. Isso sempre visando o aperfeiçoamento espiritual e intelectual dos filhos. Jesus era, obviamente, e continua sendo paradigma, né? Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria e crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. No livro Fundamentos da Teologia da Educação, do Edson Lopes, ele escreveu o seguinte: é mister destacar que a educação cristã envolve muito mais do que conteúdos de aulas ou sermões. Ela está diretamente relacionada ao crescimento espiritual da igreja e ao ensino bíblico e religioso. Também está presente em aconselhamentos e em orientações cristãs e é imprescindível nas relações igreja-sociedade. Então, o ensino cristão ele começa dentro de casa, mas ele extrapola também, obviamente, as portas da casa. Ele vai para a igreja e esse ensino provoca o crescimento espiritual da igreja. Estou falando sobre crescimento. E a igreja só pode crescer de fato a partir de um ensino cristão, um ensino bíblico. Tá? Os aconselhamentos também são maneiras de ensino, as orientações cristãs são maneiras de ensino e, claro, isso tem que reverberar na sociedade. A sociedade precisa olhar para nós e precisa nos ver enquanto, de fato, seguidores de Cristo, seguidores do nosso Senhor. Está escrito, meus irmãos, nas cartas que Paulo escreveu ao seu servo Timóteo, sobre a importância do ensino, sobre a importância de o cristão, para ensinar, conhecer a palavra de Deus. Se você é cristão, Deus te levantou para ensinar as pessoas a serem cristãs também, a ensinar as pessoas o Evangelho e a acompanhar essas pessoas, como de fato se você fosse um mestre delas. Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 15, disse assim: procura isto, apresentar-te diante de Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então você precisa, tal como Timóteo precisava, você precisa manejar bem a palavra da verdade. Como é que você vai ensinar se você não aprendeu a palavra? Então é preciso aprender. Ainda Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número... primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: é fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja irrepreensível, hospitaleiro, capacitado para o ensino. Isso aqui era a função do bispado, para que ele pudesse ensinar as pessoas a ensinarem outras pessoas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Era a obrigação do servo do Senhor, Timóteo, ensinar as pessoas. 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Não é função, convém ao servo do Senhor. Que servo? Todos os servos do Senhor. Que ele seja capacitado para ensinar. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 13. Enquanto aguardas a minha chegada, faz uma coisa, Timóteo. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Esse aqui é o caminho. É o caminho que todos nós devemos seguir. O caminho do ensino. Devemos ensinar. Ensinar as pessoas, ensinar os filhos primeiramente,
ensinar as pessoas que estão perto de nós, em qualquer lugar que elas estejam, ensinar quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que deve ser feito. Discipular as pessoas é pregar o Evangelho e acompanhar essa pessoa, a fim de que ela de fato cresça espiritualmente falando. Cabe a nós o ensino cristão, o ensino religioso. E o ensino secular está tão deturpado. Isso só aumenta ainda mais a importância de que o ensino cristão seja passado. Diga às pessoas quem é Cristo. Quando essas pessoas entenderem quem é Cristo, acompanhe elas e leve-as até o céu. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que você seja a voz dele dentro do teu lar, a fim de que as pessoas aprendam sobre quem é Cristo, o que ele fez e que ele voltará para nos